Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Sim Nem Não. Hoje nós estaremos aqui, eu e a professora Eide, que já é mais do que uma convidada especial, já é membro de honra desse canal. E aí nós estamos para discutir sobre a aposentadoria especial e os impactos que a reforma da Previdência trouxe para essa modalidade de benefício, principalmente para os profissionais da área da saúde. Né? Nós estamos aqui dentro de um contexto de pandemia, onde o papel e a importância desses profissionais se faz cada vez mais presente e nós não podemos deixar de fazer essa análise crítica, não podemos deixar passar esse momento e essa oportunidade de refletirmos a respeito do assunto. Como sempre, o canal traz muito mais uma perspectiva de perguntas, de inquietações, do que de respostas prontas. Então, a gente vai ter um pouquinho disso aqui nesse bate-papo. Olá, Eide, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Marcelo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Então, a gente começa falando um pouco, trazendo um pouco esse conceito mesmo da aposentadoria especial. É importante que nós tenhamos em mente que a aposentadoria especial ela tem um nítido caráter preventivo. Né? Ela tem esse objetivo de trazer uma proteção para profissionais, para trabalhadores que estão expostos a agentes prejudiciais à sua saúde, né, que estão expostos ali a um desgaste natural e maior em razão dessa exposição, que é uma exposição permanente a fatores, a agentes nocivos, sejam eles biológicos, né, sejam eles do local onde essas pessoas se encontram. Então, a gente percebe a necessidade e a gente destaca essa exposição a esses agentes nocivos como um fator que faz com que a legislação e o legislador, nesse contexto, tivesse uma maior preocupação em diminuir o tempo necessário para que esses profissionais, para que esses trabalhadores pudessem se aposentar. Não era preciso, pelo menos no primeiro momento, comprovar que o contato com esses agentes nocivos acabou trazendo uma repercussão de problemas de saúde ou diminuição da capacidade desse trabalhador. Basta provar, até então, até a reforma, bastava provar efetivamente o contato contínuo com esses agentes nocivos. Então, a aposentadoria especial ela previa uma carência, todos tinham que ter pelo menos 180 contribuições mensais, aquele período mínimo de 15 anos de contribuição, devido ao segurado empregado, ao trabalhador avulso, ao contribuinte individual, todos eles poderiam, dentro dessas condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, ainda que isso não precisasse ser comprovado, como comentamos, todos eles poderiam ter uma redução, teria um tempo menor de contribuição, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, sem estabelecer uma idade, dependendo do grau de exposição a esses agentes que eles estivessem lidando. Então, essa atividade era de tempo permanente, um trabalho permanente, não é ocasional, não é intermitente, a pessoa está ali em contato com aquele agente nocivo, estar em contato com aquele agente nocivo faz parte da atividade que a pessoa desenvolve, do trabalho que a pessoa desenvolve. A exposição a esse agente nocivo pode ser químico, físico, biológico ou, de alguma forma, a associação de desses diferentes agentes. É importante a gente destacar as mudanças, então, que a emenda constitucional número 103, que trouxe a reforma da Previdência, imprime para esses profissionais. Nós começamos a falar que o artigo 201, no parágrafo 1º da Constituição Federal, ele sofreu modificações para estabelecer, além de um tempo de contribuição, também uma idade. E isso acaba afetando agora esses profissionais que a partir de então, a partir da entrada em vigor da emenda constitucional em janeiro de 2020, passam a ter que apresentar uma idade mínima também. Então,
foi colocado da seguinte forma na mudança da lei. Teria que ter, segundo o artigo 19, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103, 55 anos, no mínimo de 55 anos, para aposentar com 15 anos de exposição, né, ininterrupta ali ao agente nocivo. Terá que ter agora 58 anos quando tiver 20 anos de exposição ininterrupta. E terá que ter 60 anos quando tiver essa exposição, esse tempo de 25 anos de exposição. Então, percebam, e a gente já começa, né, uma análise crítica nesse sentido, vamos tomar como exemplo uma pessoa que está na atividade de mineração, que teria o menor tempo de contribuição em razão dos vários fatores, dos vários agentes nocivos que a pessoa está exposta. Então, ela teria 15 anos de contribuição para poder se aposentar. Se essa pessoa inicia muito jovem na mineração, com 20 anos, por exemplo, aos 35 anos de idade, ela não poderia se aposentar, embora ela tivesse os 15 anos de contribuição, né, os 15 anos ali naquela atividade. Bom, ela teria que aguardar até os 55 anos de idade. É muito tempo ainda, né? Ela ou teria que continuar, de alguma forma, lidando com aquela atividade com agente nocivo, ou teria que desenvolver uma atividade que não tivesse contato com agente nocivo até completar os 55 anos. Muitas vezes essa pessoa já poderia, né, estar com uma doença ocupacional, uma doença respiratória em virtude do agente nocivo, poderia estar numa situação onde ela não tivesse mais condição de exercer essas atividades, nem em contato com agente nocivo e nem uma atividade comum, mas ela ainda teria que esperar até os 55 anos. Uma outra crítica muito pertinente que a gente pode trazer em relação às mudanças, né, que essa aposentadoria especial trouxe, é em relação à conversão do tempo especial em tempo comum. Porque o que acontecia anteriormente, quando a pessoa saía da atividade especial e voltava a trabalhar na atividade comum, então ela ficou durante 8 anos, por exemplo, ou 10 anos, numa atividade na área da saúde que tinha contato com agente nocivo. E ela deixa essa atividade e passa a desenvolver uma atividade comum, que não tem contato com agente nocivo. Havia uma multiplicação, um multiplicador que tornava esse tempo a conversão do tempo especial para o tempo comum um tempo maior. E havia ainda uma diferenciação em relação ao multiplicador para os homens e para as mulheres. Então, a gente observa que, a partir do momento da entrada em vigor da Emenda Constitucional em janeiro desse ano, de 2020, o artigo 25, parágrafo 2º da Emenda Constitucional, traz, então, que passa a ser, até aquele momento, né, quem estava até aquele momento ainda diante dessa... Quem estava até aquele momento diante dessa situação ainda terá a possibilidade. Quem não estava ainda diante dessa situação, já desenvolvendo uma atividade com agente nocivo, não tem a possibilidade mais de conversão a partir de janeiro de 2020. Né? Trata-se de uma vedação desse parágrafo 2º. Então, não existe mais a conversão de quem se tornar segurado, quem começar a ter contato com o agente nocivo. De janeiro de 2020 para cá, não terá mais essa possibilidade. Bom, de conversão do tempo especial em tempo comum, utilizando esse multiplicador. Ainda nós podemos chamar a atenção para o fato de que, quando o dispositivo coloca que o tempo de efetivo exercício de atividade tem que estar sujeito a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, a expressão efetivamente prejudique a saúde abre uma margem de interpretação muito perigosa para que, por exemplo, o INSS possa entender que esse efetivamente prejudicar a saúde tem que passar por uma perícia médica. Né? Isso inviabilizaria por completo a figura
dessa aposentadoria especial. Lembrando que antes não tinha essa previsão, né, não existia essa palavra efetivamente prejudique, porque a ideia é que o simples fato de lidar com aquele agente nocivo já faria com que a pessoa estivesse submetida a uma piora na sua saúde, né, ou de alguma forma um prejuízo do seu quadro de saúde dentro desse contexto. Então, também cabe a crítica a essa palavra, né, que efetivamente prejudica a saúde, porque ela abre margem a desdobramentos que a gente não sabe quais serão exatamente. Bom, nós percebemos que dentro desse contexto, quem já estava numa condição de segurado, lidando na área, né, na área da saúde ou em outras áreas, mas em contato com agente nocivo, essas pessoas vão passar por uma regra de transição. A emenda constitucional, ela passa a valer plenamente, né, para quem se tornar segurado, para quem passar a ter contato com esses agentes nocivos de janeiro de 2020 para frente. Antes, quem já era profissional, quem já tinha contato com os agentes nocivos, passa por uma, e nesse caso, estão próximos a cumprir algumas das regras para a aposentadoria especial, passam por regras de transição. Então, a primeira regra de transição, ela vai levar em consideração uma pontuação. Essa pontuação, ela vai ter, né, como base a idade mínima, o tempo de contribuição e o tempo mínimo de trabalho exigido de exposição a agentes nocivos. Então, soma tudo isso, né? Por exemplo, quem tem 15 anos de efetiva exposição aos agentes nocivos tem que somar 66 pontos, com a sua idade e com seu tempo de contribuição, que pode ser, inclusive, não apenas esses 15 anos de contribuição do contato, né, com o agente nocivo, mas pode ter tempo comum que soma para fechar 66 pontos. Ou pode ser 76 pontos para aqueles que tiverem 20 anos de efetiva exposição. Então, a pessoa está na atividade onde, de acordo com a exposição com o agente nocivo, ela teria 20 anos de contribuição. Ela tem que ter esses 20 anos de contribuição e somar 76 pontos, somando a idade dela, mais as outras contribuições de tempo comum que ela tenha, ou mais um pouco, além do que é exigido dos 20 anos aqui, ela teria que somar os 76 pontos. Quem tem 25 anos de efetiva exposição teria que somar 86 pontos, se pegar a idade que a pessoa tem, mais os outros períodos contributivos e o próprio período também de exposição efetiva. Então, a gente percebe que essa regra de transição, ela apresenta, né, problemas no sentido de que ela torna difícil também a situação de quem já estava na condição de segurado exposta a agentes nocivos. Tem uma crítica muito pertinente em relação a essa regra de transição, que é o fato dela não diferenciar, ela traz a mesma pontuação, né, a mesma exigência de pontos para homens e mulheres, ela não faz diferenciação entre homens e mulheres, e nós sabemos, por exemplo, se nós pensarmos nos profissionais da saúde, que as mulheres estão na ponta, em sua maioria, né, dentro desse contexto. Então, a gente tem que também trazer essa crítica em relação à maneira como é direcionado. Como eu disse, né, pode entrar não só a idade, como pode entrar também um tempo de contribuição comum e o tempo de contribuição exigido mínimo de 15, 20 ou 25 anos exposto ali aos agentes nocivos. Mas como nós estávamos comentando, tem essa situação também que é necessária, né, a observação em relação aos agentes, aos profissionais da saúde, aqueles que estão diretamente lidando nesse contexto, inclusive de pandemia. E aí eu gostaria que a Eide comentasse um pouco, né, sobre esses pontos que ela observa da reforma e também como que ela vê que isso atinge esses profissionais. Com você, professora Eide. Como muito bem pontuado, né, professor, por você anteriormente, essa lei, que a princípio a gente vê de maneira
muito fria, né, porque é um texto apenas, ela se torna bastante cruel quando a gente começa a pensar socialmente, né? Como você havia colocado aí, a questão de percentuais de mulheres, né, dentro da força de trabalho da saúde é imensa, né? A Fiocruz fez uma pesquisa que se chama Força de Trabalho do Setor de Saúde no Brasil, focalizando a feminilização. Né? Destaca aí nessa pesquisa que a partir da década de 70, houve um aumento muito grande de mulheres dentro dessa força de trabalho para a saúde. Mas é interessante a gente ressaltar que essas mulheres estão, em sua maioria, no nível técnico e auxiliar, né, que somam 900 mil empregos, e desses 900 mil empregos, 73,7% são mulheres. Quando a gente pensa aí numa remuneração mais alta, né, que seriam os médicos, as mulheres estariam aí ocupando apenas 35%, né, desses empregos. Então, a gente já vê aí o que você já havia pontuado, essa penalização, né, maior para as mulheres nesse setor. E é interessante a gente colocar que se trata, né, de um trabalho perigoso, exaustivo, né? A gente está vendo aí nos noticiários o tempo todo o tanto que esses agentes eles são expostos aí, principalmente agora na época de coronavírus, né? E a gente é muito interessante porque a gente se junta para aplaudir, mas a gente também não tem muito de levantar uma bandeira para evitar, né, um desarranjo social aí, né? Então ficaria apenas nos aplausos na janela. Não que isso não seja bom, né? Mas eu acredito que o engajamento social deve ser maior do que isso, né? Essa questão do valor antes e depois da reforma, né? O valor do benefício. Antes da reforma, a gente calcularia aí, né, 100% do salário de contribuição, 100% da média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição. Né? Então, a gente já estaria descartando ali, principalmente para esses funcionários, esses trabalhadores de nível técnico e auxiliar, o início da carreira ali, né, que são as contribuições menores. Depois da reforma, a gente vai fazer uma média aritmética de 60% de todas as contribuições, né? Então, aí já abarca também as menores, sendo que vai subir 2% a cada ano que exceder 20 anos de trabalho para homens e 15 anos de trabalho para mulheres. Se a gente fizer isso, um cálculo na ponta do lápis, a gente vai ver que tem uma diferença expressiva no valor desse benefício depois da reforma. Antes da reforma, uma mulher aí com 25 anos de contribuição, ela aposentaria com 100% do valor, né, do seu valor de contribuição. Já essa mesma mulher de 25 anos após a reforma, ela aposentaria aí com 80%. O que sugere uma diferença maior do que 20%, porque a gente está discutindo aí esses valores menores que a gente conversou no início da carreira, né? E aí levanta-se os questionamentos que essas pessoas, né, que você já colocou aí, que vão se aposentar com 60 anos de idade no mínimo, essas pessoas que estão ali o tempo todo submetidos a trabalho pesado e exaustivo, né, sujeitos a contato com doenças de todo tipo, a gente se pergunta se após 60 anos, algum empregador, né, e a gente não está dizendo nem do poder público, aqui a gente fala da parte particular mesmo, né, se alguém vai contratar alguém que saia do mercado de trabalho aí com 55 anos, por exemplo, né? Se esses técnicos eles conseguiriam se recolocar no mercado de trabalho. E a gente sabe também que a imagem que a gente vende enquanto enfermeiro, enquanto médico, enquanto técnico de saúde, a gente vende ali, claro que vende conhecimento, né? Mas literalmente vende-se saúde.
né? Então, assim, você não quer ser tratado por alguém debilitado, né? Você ali no estado de doença, né, de vulnerabilidade, você quer, no mínimo, ser tratado por alguém que está no estado de saúde adequado. E aí a gente fica se perguntando se, atingindo essa idade, como é que estariam esses profissionais, né? Se eles estariam aí com essa saúde apta a estar exercendo a atividade. E aí, mais uma vez, isso aí vai atingir os técnicos, né, e os auxiliares, que representam também um grande número, né, dos profissionais da área da saúde, e sendo que a maioria deles são mulheres, né? Então, a gente vê mais uma vez aí a precarização do trabalhador de saúde como um todo, mas de forma bem acentuada para a mulher, mais uma vez, né? Então, a gente já discutiu essa questão da mulher na reforma em outra ocasião, e mais uma vez faz necessário registrar, né, essa falta de cuidado da sociedade com o sexo feminino, né? Então, acredito que sejam esses os pontos a gente está se questionando, né, para um futuro próximo e até para a gente pensar o que significa as nossas palmas na janela nesse momento também, né? Com certeza, essa é uma questão que a gente queria deixar mesmo, um incômodo, uma inquietação que a gente queria deixar, né? O quanto a saúde, que a gente pega a saúde como um recorte, porque outros profissionais lidam com agentes nocivos e estariam dentro dessa aposentadoria especial. A gente pega a saúde como um recorte, até pelo número maior mesmo de profissionais envolvidos, e pela importância que o setor da saúde tem no nosso país, tem dentro desse arranjo social, né, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro de uma ideia de uma saúde pública, de uma saúde gratuita. Eu acredito que esse panorama que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus nos faz refletir sobre a importância dessa saúde pública, gratuita, de qualidade, né, que deve ser cada vez mais de qualidade, e dentro desse contexto também, quem é esse profissional que está lá na ponta, que está realizando uma série de atividades, que tem uma série de funções, de responsabilidades dentro desse contexto. Então, já é uma realidade, claro, né? A emenda constitucional já trouxe essas modificações, mas nós, enquanto operadores do direito, temos que estar atentos, né? Atentos ao que pode ser questionado, inclusive do ponto de vista da constitucionalidade, junto ao STF, atentos ao que pode ser as lutas que podem ser empreendidas em prol desses profissionais, principalmente para que não aceitemos de forma tão passiva mesmo essas reformas que atingem. Ah, mas eu não sou profissional da saúde. Não, mas você, em algum momento, pode ser tratado por um profissional da saúde, e a precarização do trabalho dele não é interessante para ninguém nesse contexto. Então, acho que, né, essa inquietação que a gente queria deixar como uma mensagem do vídeo mesmo, essas reflexões, essas inquietações. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, é só para ressaltar que nossa legislação, ela nada mais é do que reflexo da nossa sociedade, né? O direito, ele é discursivo. Então, aquela legislação ali, ela, na verdade, está trazendo o que é interessante para a sociedade, o que é valorizado pela sociedade, né? Então, mais uma vez, a importância da gente refletir, né, sobre toda a legislação que nos é imposta, né, tem a reforma agora, né, que é o tema da nossa conversa, mas a gente refletir sobre a legislação como um todo, né, porque às vezes a gente fica discutindo muito essa questão que a lei é injusta, que a lei, né, mas a lei representa o que a sociedade tá pontuando naquele momento, né, então os agentes transformadores dessa realidade somos todos nós, né. Essa é uma responsabilidade e um protagonismo de todos, né? Que possamos refletir sobre isso de uma forma mais ampla mesmo, em vários contextos. E aí, nesse ou da reforma, como, né, você bem disse. Então é isso, gostaria de agradecer pela presença, pelas reflexões, sempre oportuno, sempre acho fantástica a fala e com
toda a propriedade sobre o quanto todas essas questões envolvem e afetam as mulheres. Eu acho que é uma pauta importante para a gente ter, né, discutir aqui no canal, ter sempre. E agradeço muito você poder fazer isso com tanta propriedade e trazer esse debate para a gente, tá bom? Obrigada pela oportunidade, professor. Um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, você que já é membro e mais do que permanente aqui com a gente do canal, e a gente agradece a todos, né, por assistirem um vídeo. Se não são inscritos ainda, se inscrevam, e se gostaram do vídeo, deixa o like aí pra gente. Um abraço e até a próxima.